Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência. Peço perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, neste dia 10 de fevereiro, celebramos a memória também de uma virgem, de uma santa, de uma mulher que viveu a fraternidade, esta irmandade, viver esta alegria de ter irmãos, também com o desejo também em ti, Senhor. Celebramos Santa Escolástica, mais conhecida, este nome hoje em dia se calhar menos comum para nós, menos familiar para nós, mas conhecida por ser irmã de São Bento, que nasceu em Núrcia, por volta do ano 480. Ela, desde pequena, consagrou-se ao Senhor e quis imitar muito até o caminho do seu irmão e por isso seguiu também para um convento, para um mosteiro, viver uma vida de clausura, uma vida entregue ao Senhor, e aí viveu uma vida totalmente entregue e morreu no ano 547 em Monte Cassino, nesse tal convento onde ela ficou a viver a vida toda. E o Papa São Gregório Magno contava um episódio muito curioso da vida destes dois irmãos, que nos mostra muito o que é ser este irmão, e pensar hoje também nos nossos irmãos de sangue, mas também nestes irmãos da fé, algum irmão que também esteja a precisar desta minha visita. Mas contava então o Papa que Escolástica, então irmã de São Bento, que consagrada ao Senhor desde a infância, costumava visitar o irmão uma vez por ano, e que novamente vinha se encontrar então com ela num local próximo do mosteiro onde o irmão estava, e um dia veio ela, como costume também todos os anos, como fazia todos os anos, ao seu encontro, e veio o irmão com alguns discípulos do irmão. O irmão São Bento tinha muitos seguidores com ele e tinha muitos irmãos que viveram esta vida entregue ao Senhor, nesta radicalidade também de uma vida de consagração. Passaram o dia todo no louvor a Deus e em santa conversação, de tal modo que já se aproximavam as trevas da noite quando se sentaram à mesa para comer. Imaginemos estes diálogos, não é? Entre os dois irmãos, ali a falar, ali a conversar, ali a pôr a vida em comum, ao fim do ano, de ver a irmã, ver o irmão, que tinha muito para contar, tinha muito para dizer. E por isso estavam ali o tempo todo a falar, já era de noite, já era tarde. E no meio desta santa conversação foi passando o tempo e fez-se muito tarde. A santa religiosa implorou-lhe então com estas palavras: peço-te, irmão, que não me deixes esta noite, para que possamos continuar até de manhã a falar sobre as alegrias da vida celeste. É um pedido legítimo, quero ficar contigo a falar, e não era de coisas do fediver, não era coisas, lá está, não era o gossip que eu quero contar, ou as pequenas... no outro dia brincava, porque alguém disse: Sr. Padre, sente-se aqui na mesa, aqui com esta família, porque os mais novos querem ouvir as rios da cor-de-rosa da paróquia. Não, não é para contar as cordelices todas, ou contar aqui o que é que está a acontecer, ou este que está a fazer, ou contarem as novidades de, este agora namora com este que é católico, este agora... Nada disso. Estavam ali realmente para falar das coisas celestes, dizia Santa Escolástica. Só que o seu irmão respondeu de forma diferente. Ele respondeu-lhe: que dizes tu, irmã? De maneira nenhuma posso passar a noite fora da minha cela. São Bento sempre a apontar para esta entrega total ao Senhor, que nem um momento, nem um minuto, nem um segundo podia afastar-se deste caminho, da entrega total. Nem a família está acima desta entrega, de cumprir a vontade santa do Senhor, de dar a vida ao Senhor. Então a Escolástica obviamente não queria isto e pensava o que fazer. Então, ouvindo da recusa do irmão, pôs-o sobre a mesa as mãos, com os dedos entrelaçados, inclinou a cabeça sobre elas e implorou o Senhor Omnipotente. Quando levantou da cabeça, rebentou uma grande tempestade, com tão fortes relâmpagos, trovões e aguaceiros, que nem o venerável Bento, nem os irmãos que com ele se encontravam, podiam pensar em sair do lugar onde estavam reunidos. Bem, Senhor, tu ouviste esta Santa Escolástica, que só queria ficar a falar do céu, e tu mandas uma tempestade. Senhor, o cumprir a santa vontade, o viver esta vida em Cristo, o descobrir que esta vida contigo, Senhor, nas amizades verdadeiras, tu estás connosco. Tu escutas-me, Senhor, tu escutas esta minha oração. Então o homem de Deus, claro, vendo que não podia regressar ao mosteiro, começou a lamentar-se dizendo: Deus te perdoe, irmã, que foste fazer? Ao que ela respondeu: vê, eu pedi-te e não me quiseste ouvir. Pedi ao meu Deus e ele ouviu-me. Agora, se podes, vai-te embora. Despede de mim e volta para o mosteiro.
E Bento, que não quisera ficar ali espontaneamente, teve de ficar contra a vontade. E assim passaram toda a noite em vigília, animando-se um ao outro com santos colóquios sobre a vida espiritual. O Papa Gregório Magno, ao comentar então este episódio, dizia: não nos admiremos que aquela mulher tenha tido mais poder do que ele. Se na verdade, como diz João, Deus é amor, é razoável sentença que tenha tido mais poder aquela que mais amou. 3 dias mais tarde, encontrando-se o homem de Deus na sua cela, com os olhos levantados ao céu, viu a alma da sua irmã, liberta do corpo, em figura de pomba, dar entrada no interior da morada celeste. Então, contente com a glória tão grande que a ela tinha sido concedida, deu graças ao Deus Omnipotente com hinos e cânticos de louvor, e enviou alguns irmãos a buscar o corpo e trazê-lo para o mosteiro, onde ficou depositado no túmulo que ele tinha preparado para si. E assim, nem o túmulo separou aqueles que sempre tinham sido e estado unidos em Deus. Que bonita é esta história da escolástica que hoje a Igreja celebra, de irmã de São Bento, e esta relação com o São Bento, uma virgem que quis viver esta vida consagrada ao Senhor e que tanto amou. Deus escuta aqueles que ama. Deus escuta-te porque ama. E por isso não quer que tu vivas a amizade com os outros, o caminho com os outros de forma de frete. Não, Senhor, tu pedes-me, não posso viver com frete. Tenho que viver na verdade de quem ama, de quem se dá inteiramente, de quem vive toda esta vida para ti, Senhor, de quem também quer ter esses santos colóquios espirituais, quer entrar nesta alegria, nesta densidade espiritual. E hoje no Evangelho também propunhas isto, Senhor. Realmente o grande mandamento não é andar a fazer aparências de cumprir os fundamentalismos religiosos, não. Senhor, tu exortas os fariseus a viver uma vida veramente a partir do mandamento do amor, de quem entrega a vida na verdade, de quem não se mostra, mas quer caminhar para o céu. Dizias no Evangelho de hoje, do Evangelho segundo São Marcos: naquele tempo reuniu-se à volta de Jesus um grupo de fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. Viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Na verdade, os fariseus e os judeus, em geral, só comem depois de lavar cuidadosamente as mãos, conforme a tradição dos antigos. Ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se terem lavado, e seguem muitos outros costumes a que se prenderam por tradição, como lavar os copos, os jarros e as vasilhas de cobre. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que não seguem os teus discípulos a tradição dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É vão o culto que me prestam, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Vós deixais de lado o mandamento de Deus, para vos prenderdes à tradição dos homens. Jesus acrescentou: sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus, para observar a vossa tradição, porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe deve morrer. Mas vós dizeis que se alguém tiver bens para ajudar os seus pais necessitados, mas declarar esses bens como oferta sagrada, nesse caso fica dispensado ajudar o pai ou a mãe. Deste modo, anulais a palavra de Deus com a tradição que transmitis, e fazeis muitas coisas deste género. Lá está, Senhor, tu não pedes para desprezar o pai ou a mãe, nem do teu prole, pedes para amar. Era o que Santa Escolástica queria, manifestou, viveu, teve esta vida assim, totalmente para ti, Senhor. Totalmente a mostrar o amor que reina, o amor que supera tudo, o amor que é o fundamento da minha ação, da minha construção contigo, Senhor. Hoje, neste tempo de oração contigo, iluminado também pela palavra e pelo exemplo de Santa Escolástica, Senhor, quero-te pedir que opte sempre pelo amor, nas amizades, no caminho, ao cumprir as prescrições, sim, que é preciso cumprir, sim, é preciso lavar as mãos antes de comer, sim, faça tudo por amor a ti em primeiro lugar, Senhor, por amor a ti, e depois, claro, por amor aos irmãos, em primeiro lugar, amar os irmãos, aqueles que caminham comigo, este amor ao pai, à mãe, que tu falavas no Evangelho, Senhor, que seja um amor a todos, viver assim o amor como raiz do meu caminho diário contigo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e aspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.